Um velho mecânico português abriu a porta para 4 motociclistas que ninguém queria ajudar durante uma tempestade. 5 dias depois, mais de 70 motas apareceram na porta da sua oficina. E toda a cidade ficou sem palavras. Antes de a gente começar, me faz um favor. Clica no botão de inscrever aqui embaixo no canal Contos de Eli. A gente traz histórias reais sobre pessoas reais. O tipo que faz você pensar 2 vezes sobre como trata os outros. E se você curtiu, deixa um comentário me contando de onde você está assistindo. Eu adoro saber. Então bora lá. Antônio Matias tinha 69 anos e cheirava a gasóleo, a graxa e a café, na ordem em que essas 3 coisas aparecem no dia de um mecânico que abre a oficina às 7 da manhã e só fecha quando o trabalho está feito. Era um cheiro que a Maria conhecia tão bem que já não o notava, que é a forma mais completa de familiaridade, quando a presença de uma pessoa deixa de ser cheiro e vira só presença. A oficina havia sido construída pelo pai de Antônio nos anos 50, numa parcela de terra na entrada de São Martinho da Serra, uma vila do interior de Portugal que era do tipo de lugar que aparece no mapa, mas que você só conhece se tiver motivo para ir. Motivo para ir havia sempre sido o mesmo por décadas. Problema no carro, problema no trator, problema na mota. E problema desse tipo todo mundo tem. O pai de Antônio se chamava Henrique Matias e havia chegado àquela terra vindo do Alentejo com as mãos e uma caixa de ferramentas herdada do avô, que eram os únicos bens que tinha e que considerava suficientes porque pensava que mãos e ferramentas na combinação certa resolviam qualquer problema material que a vida colocasse. Havia construído a oficina com a ajuda de 2 vizinhos e um empréstimo que levou 12 anos a pagar, e havia passado o resto da vida trabalhando nela com a satisfação quieta de quem faz o que sabe fazer e sabe que o que faz tem utilidade. Antônio havia crescido entre as ferramentas do pai. Havia aprendido a ouvir motor antes de saber ler direito. Havia percebido com os anos que cada problema mecânico tinha um som específico, uma textura específica, uma lógica que quem não aprendeu a ouvir não consegue identificar, mas que para quem aprendeu é tão claro como uma palavra. Havia assumido a oficina quando o pai ficou doente, que havia sido natural, porque Antônio era filho único e porque não havia nada que soubesse fazer melhor. 42 anos de oficina. Antônio não havia tirado férias em 42 anos, o que a Maria considerava irrazoável, e Antônio considerava simplesmente como era. Havia consertado carros de todos os tipos e idades, tratores que pareciam impossíveis de salvar e que saíam funcionando, motas de todas as décadas, alguns maquinários agrícolas que ninguém mais sabia reparar porque quem sabia havia morrido ou aposentado. Havia cobrado quando podia cobrar, e havia deixado pagar depois quando não podia, e às vezes o depois nunca chegava, e Antônio não tornava a mencionar porque a pessoa que não pagou não havia deixado de pagar por má vontade, mas por impossibilidade, e isso era diferente. Ao lado da oficina havia a tasca da Maria. Maria Matias tinha 66 anos, e era mencionada em conversas pela vila com uma frequência e um afeto que não estava relacionada com a qualidade dos preços, mas com a qualidade da pessoa. A tasca era pequena, 5 mesas, um balcão, uma cozinha que era quase grande demais para o espaço, mas que a Maria havia conseguido organizar de um jeito que cabia tudo. Havia um quadro de ardósia na parede com o prato do dia escrito com letra, que quem não conhecia a Maria poderia descrever como irregular, mas que quem conhecia descrevia como característica. A Maria era conhecida por nunca deixar ninguém sair com fome. Não era figura de linguagem, era prática literal. Havia um pastor da zona que passava com o rebanho às sextas-feiras e que às vezes entrava para um café e que às vezes não tinha dinheiro para o café e que nunca saiu sem o café.
Havia uma família de 3 filhos, cujo pai havia perdido o emprego numa serraria que havia fechado, e que durante 6 meses havia comido na tasca da Maria, num sistema que Maria chamava de caderneta, e que não era bem caderneta porque nunca cobrou. Havia pessoas de passagem que paravam porque a chuva pegou e ficavam porque a Maria tinha sopa. Os 2 viviam uma vida que não era nada do que as revistas de estilo mostravam, mas que era completa de um jeito que completude tem quando você gosta de quem está ao lado e gosta do que faz. Não sobrava um dinheiro no fim do mês. Às vezes não sobrava no meio. Mas havia sempre café, sempre sopa e havia a Beatriz. Beatriz era a neta, tinha 18 anos, cabelo da cor do mel de montanha que a avó comprava direto do apicultor, e uma inteligência que se manifestava da forma mais irritante possível para qualquer adolescente que não queria parecer inteligente, que era sendo naturalmente boa em tudo que tentava sem parecer que estava tentando. Havia terminado o ensino secundário com a melhor nota da escola, que era uma escola pequena, mas onde havia professores bons, e onde Beatriz havia extraído cada coisa que podia ser extraída. Queria estudar engenharia aeroespacial especificamente, o que o avô Antônio havia recebido com aquela mistura de orgulho e vertigem de quem não entende exatamente o que o neto quer fazer, mas entende que é grandioso. A avó Maria havia dito que ótimo, que muito bom, e havia ficado em silêncio por um tempo depois que Beatriz saiu do quarto, calculando números que não davam certo de nenhum jeito que tentasse somar. As propinas eram impossíveis, não difíceis, impossíveis. Havia bolsas, havia possibilidades que Beatriz pesquisava com aquela persistência de quem não aceita o não como resposta final. Mas as possibilidades tinham prazos e incertezas que a família não conseguia absorver. E havia o banco. A carta havia chegado há 3 semanas num envelope bege com logótipo azul que Antônio reconheceu antes de abrir, porque havia visto cartas daquele envelope antes e cada uma anterior havia trazido prazo, e cada prazo havia sido cumprido com esforço e, às vezes, com a ajuda da Maria que vendia o que havia guardado. Esta carta era diferente das anteriores. Era a carta final. O empréstimo que havia sido renegociado 2 vezes havia chegado ao limite de renegociação. Havia um prazo. Era curto. E o valor era o que era. Antônio havia lido a carta 2 vezes na banca da cozinha. Depois havia dobrado, colocado no bolso do macacão e continuado o dia. Não havia dito para Maria naquela noite. Havia esperado 2 dias antes de contar, porque precisava do tempo para ter alguma coisa junto com a notícia, que não fosse só a notícia. Não havia encontrado nada. Havia contado mesmo assim. Maria havia ouvido, havia ficado em silêncio, havia se levantado para fazer café. Quando voltou com 2 copos, colocou um na frente de Antônio e disse que iam resolver. Antônio disse que não sabia como. Maria disse que não sabia também, mas que iam resolver mesmo assim, que era a postura que ela tinha com qualquer problema que não tivesse solução imediata, que era continuar até aparecer. Beatriz sabia das dificuldades de uma forma vaga, a forma que os netos sabem de dificuldade dos avós quando os avós não contam, mas o neto está atento o suficiente para perceber nos gestos. Não sabia dos detalhes, não sabia da carta do banco. Estava em Lisboa naquele mês, numa formação de verão, numa faculdade de engenharia que havia conseguido com candidatura própria e que não custava nada, mas que dava experiência. E ligava todos os dias para saber se estava tudo bem. E a avó dizia que estava tudo bem, com aquela convicção que a Maria tinha de dizer as coisas como queria que fossem. A tempestade começou no final da tarde de uma quinta-feira de novembro. Começou como as tempestades do interior começam,
que é com o céu mudando de cor de um jeito que quem mora naquela terra reconhece e que quem está de passagem não presta atenção suficiente. Depois o vento, depois a chuva que não era chuva, mas era outra coisa, uma quantidade de água que o ar despejava com uma urgência que parecia pessoal. Os 4 motociclistas estavam na estrada nacional, que passava a 20 quilômetros de São Martinho da Serra, quando a inundação os surpreendeu. Havia um trecho baixo da estrada que cruzava com um ribeiro, e o ribeiro havia transbordado com uma rapidez que as placas de alerta não haviam conseguido comunicar a tempo. As motas haviam passado por água, que não estava lá 5 minutos antes, haviam parado antes que fosse mais fundo, e uma delas havia caído com um impacto numa pedra submersa. Ficaram parados ali pela hora que pareceu certa na emergência, mas que depois foi ficando mais complicada, à medida que o nível da água subia em vez de baixar, e ficou claro que esperar do lado da estrada não era opção segura. Ricardo Ferreira se chamava Ricardo, mas era conhecido como Lobo, que era o nome de clube que havia ganhado há 20 anos, por uma razão que os companheiros contavam com versões diferentes conforme a noite avançava e o vinho aparecia. Era grande, barba comprida, colete de couro com patches de um clube de motociclistas com representação em 12 distritos de Portugal. À primeira vista, era exatamente o tipo de homem, de quem a maioria das pessoas do interior atravessa a rua para não precisar passar do lado. Tinha um problema cardíaco diagnosticado há 3 anos, que controlava com medicação, e que os companheiros sabiam, mas que ele raramente mencionava, porque Lobo não era do tipo que mencionava fraqueza própria. Naquela noite, encharcado, com o frio que a chuva de novembro tem no interior, que é diferente do frio de cidade, ele havia ficado pálido de um jeito que Miguel, o mais novo dos 4, havia notado e havia dito baixo para os outros 2 que o Lobo não estava bem. Foram a pé até São Martinho da Serra. 2 quilômetros de chuva e vento e uma estrada que estava mais lama do que asfalto. Chegaram molhados de uma forma que vai além de molhado e chega em encharcado, aquele estado em que a roupa deixou de ser proteção e virou peso. Bateram na primeira casa. Não abriram a porta, mas havia luz acesa e movimento no interior. Bateram na segunda. Uma janela se abriu no andar de cima e uma voz disse que não havia nada e fechou antes que pudessem responder. Na terceira, havia uma mulher que abriu a porta, olhou para os 4 e fechou antes que qualquer palavra fosse dita. Depois havia ligado para a GNR reportando homens suspeitos, o que criou um problema adicional, que só resolveu quando a GNR chegou, entendeu a situação e foi embora depois de confirmar que não havia nada além de 4 pessoas molhadas sem lugar para ir. Lobo havia sentado numa mureta, enquanto os outros tentavam a 4ª e 5ª casas, com o mesmo resultado. Miguel havia voltado até ele e visto que estava com a respiração irregular, a mão no peito, aquela expressão de quem está gerindo dor e preferindo não demonstrar. Há quanto tempo assim? Miguel perguntou baixo. Desde antes da água, Lobo disse. Miguel foi chamar os outros 2. Os 4 avaliaram a situação, e a situação era que Lobo precisava de ajuda que não estava aparecendo naquelas casas fechadas. Havia uma luz ao fundo da rua principal. Uma placa de oficina que estava apagada, mas havia um clarão dentro que indicava que alguém estava lá. Antônio estava terminando de fechar quando ouviu a pancada na porta de ferro. Era uma pancada com força, mas não com agressividade, que é uma distinção sutil, mas real. A pancada de quem precisa de atenção urgente e não sabe como soar urgente sem soar ameaçador. Ficou parado por um momento. A chuva do lado de fora soava como o rio em cima do telhado de chapa.
A Maria havia aparecido na porta que ligava a Tasca à oficina. Olhara para o marido. Ele havia dito que havia alguém lá fora. Ela havia ido até a janela estreita do lado da porta de ferro, olhado pelos vidros com o vapor da chuva, e visto 4 vultos molhados, com aquelas roupas e aqueles coletes. Havia hesitado um segundo. Só um. Depois havia olhado para o Antônio. Antônio, põe esses rapazes lá dentro. Antônio abriu a porta de ferro. O que entrou pela porta não era a ameaça. Era 4 pessoas encharcadas, com aquele jeito específico de quem foi maltratado pelo mundo naquela noite e que não tem energia para mais nada, além de estar em pé. Lobo entrou último, apoiado no Miguel. E Antônio viu imediatamente que havia algo diferente nele. Não só o cansaço da chuva, mas aquela palidez que a pele tem quando o corpo está usando energia para gerir algo interno. Que se passa com ele? Antônio perguntou para o Miguel. Coração, Miguel disse. Tem medicação, mas precisa de calor e de sentar. Maria já estava de volta com cobertores que havia ido buscar ao armazém da Tasca. Antônio acomodou o Lobo numa cadeira encostada na parede, onde havia calefação. A Maria foi buscar água quente, depois café. Depois voltou com uma tigela de caldo que havia sobrado do almoço e que havia aquecido na cozinha em 3 minutos, porque a Maria sabia fazer calor rápido quando o calor era necessário. Os outros 3 ficaram em pé perto da porta, até que a Maria disse que sentassem, que o chão estava molhado dos sapatos deles e que de pé não secavam mais rápido. Sentaram. Antônio foi buscar o kit de primeiros socorros que tinha na oficina, porque qualquer pessoa com 42 anos de oficina tem kit de primeiros socorros. E Miguel explicou o que precisavam, que era a temperatura e a medicação que Lobo trazia num bolso interno do colete, protegida por um estojo impermeável. Lobo ficou melhor ao longo da hora seguinte, com o calor e a medicação e o caldo da Maria, que era caldo de legumes com um pedaço de chouriço que havia sobrado e que qualquer pessoa que passasse mal precisava comer, porque a Maria acreditava que caldo resolvia a maioria das coisas que não eram cirúrgicas. Os 4 foram secando aos poucos. Antônio foi buscar roupa de baixo, que não servia de nenhum deles perfeitamente, mas servia de cobertura, enquanto as roupas deles secavam penduradas nos cabides que usava para dependurar macacões. Ficaram lá naquela noite. Antônio abriu um espaço na parte de dentro da oficina, onde havia um sofá velho que usava nos dias em que ficava até tarde e 2 colchonetes de campismo que havia comprado uma vez para uma viagem que nunca tinha acontecido. A Maria foi para a Tasca e voltou com pão, queijo e uma chávena de chá para cada um. Não houve muita conversa naquela noite. Havia o cansaço, havia a gratidão, que às vezes é tão grande que não tem palavra na altura certa e fica em silêncio. Havia o barulho da chuva no telhado de chapa, que foi diminuindo ao longo da madrugada até parar pouco antes das 4. Antônio ficou acordado por mais tempo do que devia, sentado na banca com um café que esfriou, olhando para o Lobo que havia ficado na cadeira encostada porque a posição deitada incomodava. Havia algo naquele homem grande e tatuado a dormir na cadeira da oficina com um cobertor da Maria, que Antônio não conseguia definir exatamente, mas que tinha que ver com dignidade. Havia dignidade naquele homem mesmo molhado, mesmo doente, mesmo no pior da noite. De manhã, Antônio fez café para todos. A Maria fez ovos mexidos e torrada. Lobo estava melhor, a cor havia voltado, a respiração estava normal. E havia aquela expressão específica de quem passou perto de coisa séria e está do outro lado com a consciência do tamanho do que passou. Quando foram embora, as motas haviam sido parcialmente resgatadas da estrada, com a ajuda de um trator, que Antônio havia chamado de manhã cedo de um agricultor, que lhe devia um favor de anos e que havia vindo sem perguntar muito. Uma havia precisado de reparação que Antônio havia feito na própria oficina em 2 horas, de graça, porque era o que havia para fazer. Lobo foi o último a sair.
ficou à frente de Antônio por um momento, grande demais para qualquer cobertor de casal e claramente desconfortável com o peso da gratidão que não sabia como expressar. Disse obrigado de um jeito que Antônio reconheceu como real, porque depois de 42 anos, ouvindo o obrigado em todos os tons possíveis, Antônio sabia a diferença entre obrigado de educação e obrigado de verdade. Antônio disse que não havia de quê, que era o que havia para fazer, que a Maria mandava abraço, o que era um exagero, porque a Maria havia apertado o braço de cada um antes de saírem e não havia dito abraço, mas era o que havia sido. Os 4 partiram. Antônio ficou olhando para a estrada por um momento antes de entrar. Depois foi abrir a oficina que estava fechada 1 hora mais do que o costume. Na vila houve comentários. Os comentários eram do tipo que aparecem em lugar pequeno quando alguém faz algo que desafia o consenso não oficial sobre quem merece ajuda. Havia pessoas que disseram que Antônio estava ficando senil, que meter aquela gente em casa era pedir problemas, que era sorte que nada havia acontecido. Havia uma senhora da mercearia que havia dito para Maria que tinha coragem, e havia dito coragem com um tom que queria dizer imprudência. A Maria havia sorrido e dito que eram 4 pessoas com frio, e um deles estava mal, e que tinha cozinha e tinha cobertor, o que a senhora da mercearia havia recebido sem argumento útil. Antônio não havia comentado com ninguém. Havia voltado à rotina. O prazo do banco continuava a aproximar-se. Beatriz continuava em Lisboa. A Maria continuava a servir sopa para quem aparecia com fome. 5 dias depois. Era uma terça-feira de manhã quando o som começou. Primeiro distante, aquele ronco coletivo que dezenas de motas fazem quando estão na mesma estrada, que é um som inconfundível e que em São Martinho da Serra não tinha precedente porque nunca havia acontecido. Antônio estava debaixo de um carro de uma cliente quando ouviu. Saiu debaixo do carro. Ficou escutando. A Maria ouviu da cozinha da tasca e foi até a janela. Apareceram na curva da entrada da vila em fila. Não eram 4. Contando não era possível de imediato, mas eram muitas, mais do que qualquer pessoa de São Martinho havia visto reunidas num só lugar. 73 motas, descobriu-se depois, vindas de 7 distritos diferentes do país. Homens e mulheres com coletes de couro e capacetes que foram tirando enquanto paravam em frente à oficina de Antônio. Lobo era o primeiro. Estava de pé à frente de todos, sem colete, porque o médico havia recomendado que ficasse mais fácil de temperatura nos próximos dias. E tinha aquele ar de quem está em casa, num lugar que nunca visitou antes, porque qualquer lugar que lhe deveu a vida é um pouco de casa. Antônio ficou à porta da oficina com o pano de limpeza na mão, sem palavras. A Maria apareceu ao lado dele com aquela expressão de quem está vendo uma coisa grande demais para processar de imediato, mas que processa mesmo assim. Lobo veio até eles, disse que havia contado o que havia acontecido, que havia contado das casas fechadas, da chuva, de Antônio abrindo a porta, da Maria com os cobertores e o caldo e os ovos da manhã, que havia contado da mota consertada de graça e que havia contado do que havia conversado com Antônio naquela manhã, enquanto a Maria arrumava a cozinha, sobre a carta do banco, sobre a oficina que estava há 3 gerações na família e que estava prestes a fechar. Não vim sozinho, Lobo disse, com aquele jeito direto de homem que não sabe fazer rodeios e não aprecia quando outros fazem. Viemos todos. E trouxemos o que precisavam. O que trouxeram era o resultado de 5 dias de organização que Antônio só foi entendendo aos poucos ao longo dos dias seguintes. Havia materiais de construção num caminhão que chegou 1 hora depois, telhado novo completo, porque o telhado da oficina estava com um problema que havia anos Antônio tapava com solução temporária.
Havia ferramentas novas. Havia 2 eletricistas que passaram o dia verificando e corrigindo a instalação elétrica da oficina que estava desatualizada. Havia um canalizador que olhou a tasca e disse que havia trabalho de 2 dias e ficou os 2 dias. Havia carpinteiros que começaram pela porta de ferro que estava torta, havia não se sabia quanto tempo. A tasca da Maria recebeu uma cozinha nova. Não totalmente, mas os equipamentos que estavam gastos foram substituídos, e o fogão que havia avariado numa boca há 2 anos e que Antônio havia prometido consertar num prazo que havia já passado 2 vezes, foi substituído por um novo que um dos motociclistas havia trazido amarrado à lateral de um veículo de apoio. A casa do casal, que ficava no fundo do mesmo terreno, recebeu atenção nas janelas que vedavam mal, nas paredes que precisavam de pintura, no telhado da garagem que havia cedido num canto. Antônio ficou esses dias num estado que não sabia nomear, que era gratidão grande demais para o tamanho do peito, que transbordava em momentos que ele não estava à espera e que a Maria notava e fingia não notar, porque sabia que Antônio preferia ser observado do que comentado nesses momentos. Havia refeições. A Maria cozinhava para todos e havia ajuda de mulheres do clube que haviam vindo junto e que entravam na cozinha da tasca com a familiaridade de quem sabe cozinhar em quantidade e faziam isso sem criar confusão, que é uma habilidade específica. A vila apareceu aos poucos. Primeiro para olhar de longe, com aquela curiosidade de lugar pequeno que tem mais reserva do que a cidade, mas não menos interesse. Depois mais perto. Depois, dentro da tasca da Maria, que estava cheia de motociclistas e cheirava a sopa e a café, como cheirava sempre, mas com volume diferente. A senhora da mercearia, a mesma que havia dito para Maria que tinha coragem com um tom de imprudência, apareceu na tarde do 2º dia e ficou olhando pelos vidros da tasca por um tempo. Depois entrou. Pediu uma bica. Ficou sentada ao lado de um motociclista de Braga, que se chamava Fonseca, e que havia estado a consertar uma janela da casa do casal, e que era, descobriu-se, professor de matemática durante a semana. Os 2 ficaram meia hora conversando sobre nada de especial. Quando a senhora saiu, havia algo no rosto dela que era diferente do que havia quando entrou, que era a expressão de quem revisou uma opinião que havia sido formada sem informação suficiente. Foi num jantar do 4º dia que alguém perguntou pela neta. Antônio havia mencionado a Beatriz uma vez, só de passagem, e um dos membros do clube havia perguntado o que a rapariga estudava. Antônio havia dito engenharia aeroespacial. Havia um silêncio de interesse genuíno, o tipo que aparece quando uma coisa surpreende bem. E depois alguém havia perguntado se ela já estava na universidade. Antônio havia dito que ainda não. Havia dito as propinas, havia dito a dificuldade, havia dito com aquela contenção de quem não quer que pareça que está pedindo o que não pediu. Havia dito que a Beatriz estava a tratar de bolsas. O jantar havia continuado. Antônio não havia voltado ao assunto, mas o assunto havia continuado sem Antônio. Lobo havia reunido os membros naquela noite, depois que o casal foi dormir. Havia explicado o que havia percebido. Havia proposto, e nenhum havia dito não. Que não era surpresa, porque clubes desse tipo têm uma lógica interna de lealdade que, quando se ativa, não precisa de argumento. Na manhã do 5º dia, Lobo pediu a Antônio e a Maria que sentassem na tasca. Os 2 sentaram sem saber o que havia. Lobo colocou um envelope sobre a mesa. Antônio ficou olhando para o envelope. É para Beatriz, Lobo disse. Para as propinas. Não é empréstimo, é o clube. Antônio abriu o envelope. Havia um cheque. O valor era suficiente para pagar 4 anos de engenharia aeroespacial com margem para material e alojamento. Antônio ficou olhando para o cheque por um tempo que a Maria depois disse que foi mais longo do que parecia quando se está dentro dele.
Depois Antônio Matias, mecânico de 69 anos, filho de Henrique Matias, avô de Beatriz, marido da Maria, 42 anos de oficina e cheiro de gasóleo e graça e café, chorou. Não tentou não chorar, apenas chorou, que é a resposta honesta quando a emoção é grande demais para caber dentro e não há razão para tentar que caiba. A Maria pôs a mão em cima da mão do marido. Lobo olhou para o lado por um momento, com aquela discrição de homem grande que não sabe bem como estar num momento de emoção alheia, mas que respeita. Antônio ligou para Beatriz naquela tarde. Disse que havia uma coisa que ela precisava saber. Beatriz perguntou se estava tudo bem. Ele disse que estava. Disse que havia mais do que tudo bem. Depois contou, do princípio, a noite da tempestade, os 4 homens, a porta que a Maria mandou abrir e o que havia acontecido nos 5 dias a seguir. Beatriz ficou em silêncio do outro lado por um momento. Depois disse, avô. Antônio disse, o quê? Ela disse, nunca deixas de me surpreender. Beatriz voltou no fim de semana. Chegou de ônibus, o mesmo que sempre, e foi direto à oficina onde o avô estava. Ficou na porta olhando para o espaço renovado, para as ferramentas novas, para o telhado novo que ainda cheirava a material recente. Depois olhou para o avô que estava à banca com a mão numa peça. O avô levantou a cabeça. Sorriu. Beatriz foi até ele. Não disse nada por um momento. Depois disse que ia estudar engenharia e que ia voltar para cá depois, que era um facto que havia decidido naquele fim de semana, porque havia percebido que há lugares que quando você sai deles com motivo bom, acabam chamando de volta pelo mesmo motivo. Antônio disse que havia muito que consertar no mundo. Beatriz disse que havia. E que havia aprendido do avô que consertar era o que havia para fazer. São Martinho da Serra ficou diferente depois daquelas semanas. Não de forma dramática, não com placas ou discursos, mas com aquela mudança de temperatura que acontece num lugar quando as pessoas que nele vivem reveem uma coisa que acreditavam sobre o mundo. As portas que haviam ficado fechadas numa noite de chuva de novembro eram lembradas, não com vergonha pública, mas com aquela memória interna que a pessoa carrega e que vai mudando as decisões seguintes, de formas que não se anunciam, mas que aparecem. A senhora da mercearia passou a cumprimentar qualquer pessoa que parasse à porta com mota. O GNR que havia ido embora naquela noite, depois de verificar que não havia crime, começou a parar na Tasca da Maria para café com uma regularidade que não havia antes. E havia um pastor que voltou com o rebanho uma sexta-feira e que entrou para café como sempre. Só que desta vez havia um motociclista de Vila Real, sentado numa das mesas que estava de passagem, e que viu o pastor entrar e convidou-o para sentar. E os dois ficaram 1 hora a falar sobre ovelhas e estradas e o interior de Portugal, que tinha mais em comum do que qualquer um dos dois havia esperado. Antônio continuou abrindo a oficina às 7 da manhã. O cheiro de gasóleo e graça e café continuava. O prazo do banco havia sido resolvido com parte dos recursos que o clube havia contribuído para além da bolsa de Beatriz, o que Antônio havia recusado primeiro e aceitado depois, quando Lobo havia dito que o ponto da história não era que Antônio pediu ajuda, era que Antônio havia aberto uma porta, e que porta aberta no momento certo muda o que vem a seguir, e que o que vinha a seguir era que a oficina dos Matias ia continuar. Continuou. Há uma coisa sobre hospitalidade, que as histórias de hospitalidade ensinam, mas que as pessoas às vezes ouvem como moral de conto e esquecem como verdade prática. Que quando você abre a porta para alguém num momento de necessidade, não sabe quem está do outro lado. Não pelo nome, não pela história, não pelo que tem ou pelo que pode. Abre porque está chovendo e há 4 pessoas molhadas e uma delas está mal. E você tem um cobertor. Antônio Matias não havia aberto a porta por cálculo. Havia aberto porque a Maria disse, Antônio,
Põe esses rapazes lá dentro e havia 42 anos de parceria com aquela mulher que lhe ensinaram que quando ela dizia alguma coisa com aquele tom, o tom estava certo. E estava. Se você chegou até aqui dessa história, me faz um favor. Clica no like agora. Faz diferença real para o canal crescer. Compartilha com alguém que precisa ouvir que generosidade não precisa de razão para acontecer. Só precisa de porta e de vontade de abrir. E se inscreve no Contos de Eli para não perder a próxima. Antes de ir, quero te perguntar uma coisa. Você já ajudou alguém que parecia diferente de você e se surpreendeu com o que veio depois? Me conta nos comentários. Eu quero ler cada um. E lembra sempre disso. As pessoas que parecem mais assustadoras, às vezes, têm os corações mais generosos. E as portas que fechamos por medo são, às vezes, as que bloqueiam o melhor que podia ter chegado. Obrigado por assistir. Isso é Contos de Eli. Inscreve, curte e abre a porta. Você nunca sabe quem está do outro lado.